O filme começa com uma mulher chamada Lin, pegando transporte público para uma pousada. Quando Lin chegou, ela percebeu que a pousada parecia mais assustadora do que nas fotos que ela tinha visto antes. Ao chegar ao quarto, ficou chocada ao ver uma corda que parecia uma corda pendurada, mas na verdade era um balanço usado pelo estalajadeiro. O estalajadeiro logo foi embora, explicando que precisava ir ao funeral de seu primo, que se afogou em um canal próximo. Naquela hora Lin não quis ouvir mais nada e foi rapidamente para seu quarto. Em seu quarto, Lin fez uma videochamada com a amiga. Ela então percebeu que deixou seu amuleto, que a protege dos demônios, em casa. Sentindo-se desconfortável, ela foi ao banheiro para se limpar. De repente, houve uma batida em sua porta. Quando ela abriu, não havia ninguém lá, apenas pegadas molhadas no chão. Então Lin se lembrou da história do estalajadeiro sobre seu primo que se afogou e ficou com medo. Ela fechou a porta e rezou para não ser incomodada pelos espíritos. Mas em vez de um espírito, uma grande lagartixa caiu do teto. Assustado, Lin saiu correndo da sala para buscar ajuda na sala ao lado. De manhã, Lin conheceu um homem chamado Pud. Naquela época, Pud reclamou que não conseguia dormir porque alguém estava com a TV ligada muito alto. Lin se sentiu ofendida e descobriu que foi Pud quem bateu em sua porta na noite anterior. Isso levou a uma discussão acalorada entre eles. Depois do café da manhã, Lin foi pegar uma carona. Mas o passeio já estava reservado pelo Pud. Então, Lin teve que falar com Pud para usar o transporte. Mesmo custando um pouco mais, Lin não teve outra escolha. Lin estava indo para um lugar onde uma vez foi baleada pelo ex-namorado. A cena remonta a quando Lin estava no ensino médio e foi baleado por um menino. Naquela época, Lin podia ver fantasmas e viu o espírito da mãe do menino que não gostava dela. Por causa de sua habilidade, todo cara que descobriu isso a deixou. A amiga de Lin disse a ela para manter isso em segredo. Mais tarde, na universidade, Lin conheceu um cara chamado Thor. Eles gostavam um do outro. Mas depois que Thor se formou e se tornou uma artista famosa, Lin se sentiu insegura porque era apenas uma funcionária de atendimento ao cliente. Uma noite, Lin e Thor estavam assistindo a um filme e de repente ela ficou muito assustada. E Thor, confuso com a reação dela, perguntou o que havia de errado. Mas aí, Lin não queria contar a ele seu segredo. Thor começou a ficar desapontado e irritado com o comportamento estranho de Lin. Ao mesmo tempo, uma mulher aproximou-se de Thor. Thor apresentou Lin como sua irmã mais nova mulher, que também era artista. Depois de ler um artigo interessante, Lin decidiu visitar o lugar onde Thor uma vez confessou seu amor por ela. Depois de voltar daquele lugar, Lin quis pagar a Pud pela viagem, mas Pud recusou. De repente, Lin perguntou se ela poderia ir com Pud ao seu próximo destino. Talvez porque sentisse pena dela, Pud concordou, e eles continuaram a viagem juntos. Durante a viagem, Lin continuou bebendo a cerveja que trouxe. De repente, o carro parou porque uma árvore caiu na estrada. Pud e o motorista saíram para mover a árvore. Lin também saiu, tirou algumas fotos e depois entrou na floresta. Depois de moverem a árvore, Pud percebeu que Lin não estava no carro. Ele começou a procurá-la e descobriu que ela estava vomitando por beber muita cerveja. Então, ele carregou Lin cuidadosamente de volta para o carro. Por outro lado, Lin, agora bêbado, adormeceu imediatamente. Enquanto isso, Pud abriu seu laptop e começou a escrever um roteiro que parecia ser sobre Lin. No dia seguinte, Lin acordou e viu um fantasma próximo. Assustada, ela se levantou e saiu do quarto. Ela descobriu que Pud a levou para uma pousada de propriedade de seu amigo. Na pousada estavam vários amigos de Pud. Eles são A1, Vitaia e Meio-Dia. Este lugar era um ponto de encontro para pessoas que estavam com o coração partido, incluindo Pud. Naquela época, Pud era roteirista de filmes independentes, e sua ex-namorada, diretora, o traiu com um ator de seu filme. Por causa disso, ele decidiu mudar para filmes convencionais e veio a este lugar em busca de inspiração para um roteiro de filme de terror. Depois de compartilharem suas histórias, eles jogaram cartas e depois brincaram juntos na chuva. No dia seguinte, Pud recebeu uma mensagem informando que deveria enviar seu roteiro. E Lin, que acabará de acordar, ficou chocada ao ver um fantasma na sua frente. O fantasma disse algo para ela, e assustada, ela saiu da cama e perguntou a A1 o que o fantasma havia dito. A1 explicou que o fantasma queria que Lin fizesse oferendas. As perguntas estranhas de Lin assustaram todos ali. Como a pousada estava silenciosa e não havia muito o que fazer, Lin teve que seguir Pud. No caminho, eles sofreram um pequeno acidente e escorregaram e caíram. Nenhum deles ficou gravemente ferido, mas a moto estava danificada e não dava partida. Então decidiram continuar a viagem a pé. Depois de caminhar por vários grandes campos de arroz, chegaram à casa do amigo de Pud, Ker. Mas a casa estava vazia e não havia ninguém lá. Eles decidiram descansar em uma cabana perto de casa enquanto esperavam por Ker.
Pud queria conhecer Ker porque Ker podia ver fantasmas, o que foi útil para a pesquisa de Pud. Lin também tinha a capacidade de ver coisas sobrenaturais. À noite, Ker ainda não tinha voltado, então eles abriram a comida que trouxeram. Pud mostrou que era gentil e atencioso ao compartilhar sua comida com Lin. Como Pud recebeu sinal de telefone, Lin pegou seu telefone emprestado para verificar as redes sociais de seu ex e tirou uma foto de Pud para postar com a atualização de status. Então esperaram por Ker e Lin adormeceu. Quando ela acordou, viu Pud escrevendo uma história sobre ela e pediu para ele excluí-la. De repente, Lin sentiu uma dor de estômago, mas não queria que Pud fosse com ela ao banheiro. Ela caminhou sozinha até o banheiro da casa de Ker. Quando Lin voltou, ela ficou assustada porque viu algo e voltou rapidamente para a cabana. Ela não conseguia explicar o que viu e então Ker finalmente voltou para casa. Lin ficou com medo de ver Ker. Então Ker brincou com Pud, dizendo que ele tinha acabado de voltar do túmulo para comer oferendas. Lin não poderia contar a Pud o que viu na frente de Ker. Pouco depois, Ker contou a história de sua esposa, que morreu após ser atropelada por um caminhão. Essa história deixou Lin ainda mais assustado. Ela queria ir para casa rapidamente, mas Pud queria passar a noite lá. Antes de irem para a cama, Ker lhes deu um pouco de comida. Depois de comer, Pud pediu a Ker que lhe contasse mais sobre fantasmas. Quando Pud mencionou que Lin podia ver fantasmas, de repente apareceu outro fantasma. E Lin, cada vez mais assustada, pediu para ir ao banheiro, para poder contar secretamente a Pud que o cuidado que eles estavam vendo era na verdade um fantasma. Mas antes que ela pudesse falar, o fantasma do cuidado apareceu novamente. O fantasma de Ker queria dar uma mensagem importante. Ele queria que os comerciantes do mercado colhessem arroz nos seus campos e o partilhassem com os aldeões, porque ele já não podia fazê-lo sozinho, porque tinha de se juntar à sua família num outro mundo. Esta mensagem foi a última coisa gentil que Ker poderia fazer pelas pessoas ao seu redor. Depois de dar o recado, todos descansaram e dormiram ali. De manhã, Lin havia partido. O lugar estava muito tranquilo, então Pud decidiu ir para a casa de Ker. Quando ele chegou lá, Pud encontrou o corpo de Ker. Assustado e preocupado, Pud rapidamente procurou Lin e disse que eles precisavam ir embora imediatamente. No caminho, eles ficaram sem água. Felizmente logo encontraram um rio, mas estava cheio de sanguessugas que os atacaram. Eles entraram em pânico e fugiram do rio. Enquanto eles escapavam, Lin ficou com fome. Eles encontraram uma bananeira com bananas verdes e as comeram. Perto dali, encontraram outra bananeira com bananas maduras e as comeram também. Eles estavam tão cansados que adormeceram até começar a escurecer. De repente, eles ouviram um assobio. Lembrando-se do que Ker havia dito, eles se assustaram e saíram rapidamente do local. Então, havia um menino na floresta procurando brotos de bambu. Pud indicou-lhe o caminho para a estrada principal e também partilhou a mensagem de Ker para os aldeões. Felizmente um carro passou e eles pegaram carona de volta para a pousada. Depois de se limpar e se sentir desconfortável em seu quarto, Lin decidiu visitar o quarto de Pud. Acontece que Pud não é apenas roteirista, mas também blogueira de beleza. Então ela pediu dicas de beleza a ele. Pud também tinha uma grande coleção de CDs de filmes. Lin estava interessado em um, que acabou sendo um filme feito por Pud, e seu ex-Pud então perguntou a Lin sobre sua habilidade de ver fantasmas. Lin corou porque Pud não achou estranha sua habilidade, ao contrário de outros homens. Passaram a noite ouvindo música e olhando as estrelas. Mas então Pud acidentalmente abriu seu telefone e viu que a mídia social de Lin ainda estava conectada em seu telefone. Acontece que Lin estava atualizando suas fotos com Pud em suas redes sociais. Pela manhã, eles se encontraram na despensa da pousada e parecia que estavam começando a se apaixonar. Pud convidou Lin para ir ao lugar onde ele costuma escrever. Lá, ele falou sobre o roteiro de seu filme. Lin também contou uma história assustadora que fez Pud pular. Eles aproveitaram o tempo na pousada e ficaram mais próximos. Logo depois, Pud deu a Lin um colar amuleto que ele mesmo fez. Depois, ouviram música e curtiram o pôr do sol juntos. Naquela noite, durante uma confraternização, Thor ligou para Pud e disse que ainda amava Lin. Lin ouviu isso, chorou e foi embora. Pouco depois, Pud a seguiu para devolver o telefone. Lá, Pud ouviu a conversa e se sentiu magoado, e Lin se sentiu mal por Pud. Todas as coisas pelas quais passaram juntos agora seriam apenas doces lembranças. Na manhã seguinte, Lin foi para casa. Pud não foi com ela. Depois de voltar para a cidade, Lin voltou com Thor. Durante o encontro, Lin contou a Thor sobre sua habilidade de ver coisas sobrenaturais. Mas Thor não conseguiu aceitar e pensou que Lin tinha uma doença mental. Naquela mesma noite, Lin percebeu uma coisa. No dia seguinte, ela viu nas redes sociais que estava acontecendo um evento na pousada de A1. Ela acidentalmente deixou cair o amuleto de Pud e descobriu que ele havia filmado fotos dela tiradas por Pud. No final, Lin voltou para participar do evento.
O lugar agora era popular e conhecido como um lugar para pessoas com problemas de coração. O relacionamento de Aeun e Aun estava se aproximando e Noon e Vitaya estavam namorando. Lin ainda estava esperando para ver se Pud compareceria ao evento. Quando ela ficou sozinha, Lin jogou fora o colar de amuleto que Pud havia lhe dado. Logo depois, Pud veio até Lin. Eles finalmente se encontraram novamente. O filme termina com Pud querendo entender a capacidade de Lin de ver fantasmas ficando na casa de Kerr, que tem muitos fantasmas. O filme termina.